Uma estratégia para provarmos que outra linguagem é indecidível é utilizar a nossa noção de redução. Ou seja, eu tenho um problema P1 e eu vou reduzir ele a um problema P2 se somente se existir um algoritmo, ou seja, uma máquina de Turing decidível, que converte instâncias de P1 em instâncias de P2 de tal forma que se eu converto uma instância, uma entrada de P1 em P2, se ele responder em P1 sim, em P2 ele vai responder também sim. Se eu pego um problema em P1 e transformo ele em um problema de P2 e a resposta era que essa palavra W não pertencia a P1, ele também não vai pertencer a P2. Bem, se eu tenho que esse problema é indecidível e eu reduzir de forma algorítmica, ou seja, através de uma máquina de Turing decidível, ele em P2, eu tenho que o P2 também tem que ser indecidível, porque do contrário, eu estaria decidindo todas as instâncias, né, de P2, só que eles vieram de quem? De P1. Eu sei que se eu consigo definir, por exemplo, essa parte, né, como sim e essa outra como não, ora, como eu fiz uma conversão dele, eu vou saber decidir esse problema P1. Mas o P1 não é indecidível? Então, se P1 é indecidível, o P2 tem que necessariamente ser indecidível. Tá? Então, a estratégia de usar redução nos ajudará a provar que outros problemas são indecidíveis. Da mesma forma, se eu tenho que P1 é não recursivamente enumerável, P2 também será não recursivamente enumerável. Vejamos a prova disso. Bem, então, suponha que exista, né, uma redução de P1 para P2. Ou seja, eu tenho aqui um problema P1, meu problema P1, que eu vou usar um algoritmo, tá certo? Para transformar instâncias desse cara em instâncias de um outro problema P2, certo? Ou seja, toda instância desse cara aqui, eu estou reduzindo ela através de um algoritmo para a instância de um problema P2. Ora, se o P1 ele é indecidível, tá certo? E for possível eu decidir, por exemplo, o meu P2, então eu posso combinar a redução de P1 a P2 com o algoritmo que decide P2 para construir um algoritmo que decide P1. Ora, mas P1 é indecidível, né? Vamos ver como é que a gente faz isso. Primeira coisa, eu pego qualquer instância de W de P1, ou seja, pego uma instância aqui de W, aqui, certo? De P1. Bem, eu vou aplicar o meu algoritmo de conversão. Vou converter esse cara, né, para uma instância de P2. Ora, agora eu executo o algoritmo que eu estou supondo que existe, que é decidível de P2, certo? Ou seja, ele vai responder sim ou não. Se ele responder sim, tá certo? Ele pertence ao P2, tá? Ora, como eu reduzi de P1 a P2, eu sei que a resposta de W de P1 é sim, porque ele pertencia ao P2, né? Ou seja, W pertence a P1, ou seja, eu consigo definir. Da mesma forma, se ele não pertence, ele está aqui, quando eu transformar ele em P2, rodar o algoritmo de P2, ele vai me retornar não. Portanto, eu sei que em P1 ele era não. Logo, eu estou decidindo o problema P1, se o P2 for decidível.
mas eu sei que esse cara é indecidível, porque é a hipótese do meu teorema. Logo, o P2 não pode ser decidível. Do contrário, eu estaria decidindo o P1. Portanto, o P2 só pode ser indecidível, certo? A prova que se o P1 não é recursivamente enumerável, o P2 não é recursivamente enumerável também, é semelhante a essa demonstração.